Depois de uma série de aumentos de impostos e tarifas, o governo aperta o cinto das empresas e dos ministérios. Cada ministério só vai poder gastar no máximo 75 bilhões de reais até abril. O valor inclui as despesas e os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. É o maior corte do orçamento em 15 anos. A educação, uma das maiores verbas do governo, não escapou da tesoura. O corte anual do MEC pode chegar a 5,6 bilhões de reais. O governo também decidiu mexer na desoneração da folha de pagamento das empresas. Quem recolhia 1% da contribuição previdenciária sobre a receita bruta passa a contribuir com 2,5%. Quem tinha alíquota de 2% passa a recolher 4,5%. O problema é que essa brincadeira nos custa 25 bilhões por ano e vários estudos que têm sido feitos demonstram que elas não têm protegido o emprego. Em janeiro, o país fechou mais de 81 mil postos de trabalho. É o pior resultado para o mês nos últimos 6 anos. Já o desempenho das contas públicas surpreendeu, registrando os melhores resultados dos últimos 2 anos. A economia que o governo faz para o pagamento da dívida pública, o chamado superávit primário, ficou positivo em mais de 21 bilhões de reais em janeiro. Com o novo aperto de cinto, o governo pretende cumprir a meta de economizar 1,2% do PIB. Não vejo esse número ainda como dando conta de tudo isso, porque também tem um impacto político dessa situação. Nós enxergamos essa semana já o PMDB reunido e pedindo para o ministro da Fazenda não atingir a 1,2% do PIB de superávit primário, mas sim 0,9%. Para aumentar a arrecadação, o governo também estuda taxar grandes fortunas. Pressionado pelo PT, que não quer que o trabalhador pague sozinho a conta do ajuste fiscal, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, estuda algumas medidas que, nas palavras dele, vão atingir o andar de cima. No andar de baixo, o aperto fiscal já chegou. Os novos financiamentos do programa Minha Casa Melhor foram suspensos. A linha de crédito era de até R$5 mil para a compra de eletrodomésticos e móveis. Medidas que têm um impacto direto nas expectativas do consumidor. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a confiança das famílias, recuou 4,9% em fevereiro, na comparação com janeiro deste ano. Estão pegando pesado mesmo com o consumidor. Reflexo da crise do atual governo, né? Alexandre Schwartzman, boa noite. Vamos entender um pouquinho essa economia e essas medidas do governo. O governo desestimula o consumo e tira incentivos das empresas. É isso mesmo? Tem que fazer isso para a economia entrar no rumo? A gente está com aquela história de que não faria isso nem que a vaca tossisse. A gente tem uma vaca que está com excesso de asma aqui no país, mas a verdade é a seguinte: a gente passou 4 anos vivendo como se não tivesse amanhã. Né? O governo gastou aquilo que quis, aquilo que podia, o que não podia, criou essas desonerações e, nesse aspecto, o Joaquim está correto, né? Que isso aparentemente não ajudou em nada a questão de criação de empregos. Né? Isso aí se vê, na verdade, de 1 ano e meio para cá não se cria emprego no país, pelo contrário, está havendo uma queda na geração de emprego. E agora está fazendo correção de rumo. Né? Não dá para sustentar uma economia do jeito que ela estava até o ano passado. Se a gente mantivesse o rumo do ano passado, a gente não ia ter 7,5% de inflação. A gente ia ter, como a gente vai ter esse ano, ia ter 10, 12% de inflação. Nosso déficit externo não ia ficar em 90 bilhões, ia ficar em 120, 130. Ou seja, se nós mantivéssemos a política passada, a gente iria nos encaminhar para um desastre. Então, o que está fazendo está corrigindo esse rumo. Vai fazer o país crescer? Não, pelo contrário. Esse vai ser um ano em que, muito provavelmente, o país vai ter queda de produção. O PIB vai encolher, o emprego vai encolher, o desemprego vai subir, a inflação vai subir. Então, isso aqui é a conta que nós estamos pagando dos desmandos dos últimos 4 anos. É uma freada de arrumação para pôr a casa em ordem. E se conseguir colocar a casa em ordem, talvez lá na frente, 2016 ou 2017, a gente retome uma trajetória de crescimento. Antes, não. Houve uma redução também no PAC, não é isso? Sim. Você acha que vai tirar alguns incentivos sociais? Não, veja, o PAC supostamente é um programa de investimentos em infraestrutura. Eu digo supostamente porque, na verdade, assim, o PAC é uma das coisas mais curiosas, porque a gente já está no PAC 3 e a gente ainda nem terminou o primeiro PAC. Lembra uma história de um amigo meu que dizia que estava indo para o segundo $1 milhão, porque o primeiro não tinha dado certo. E é um pouco isso, porque nunca terminou, os programas têm falhas de execução, mas é um programa que supostamente foi coordenado
pela presidente da República quando ela era ministra da Casa Civil, era mãe do PAC, etc. O que estava dizendo é o seguinte, olha, todo investimento do governo vai parar. Por quê? Porque o resto eles não conseguem controlar. Não dá para mandar a gente embora, não dá para reduzir salário de funcionalismo, não dá para reduzir a aposentadoria, não vai mexer no Bolsa Família, o que é bom. Então, o que sobra? Vai cortar o investimento, que é o que sempre foi feito no país. Não é à toa que a infraestrutura está nesse estado lamentável que está. Roberto Delmanto, boa noite. Eu sei que sua área é advocacia, mas vamos lá, sua percepção em relação a essa economia, essas ações do governo. É muito bom isso, porque tem a visão do cidadão que não é economista. Né? Mas o que nos passa é o seguinte, se hoje tem que se fazer esses ajustes todos, por que não fez antes, se é o mesmo governo? Nós percebemos uma mudança radical entre a conduta do ministro Mantega, que era macia, digamos assim, bem leve, com a do ministro Levi, dura. Então, um parece o pão e o outro o creme que vai em cima do pão. Quer dizer, são posturas absolutamente... uma torrada, né? Duro daquele jeito. O Levi duro, né? Agora com medidas duras, e parece que realmente o 1,2% do PIB ele está determinado a fazer. E quando o Congresso acena que talvez não aprove essa questão da redução dos direitos trabalhistas, ele vem com a questão da desoneração da folha de pagamento, acabando com essa desoneração e aumentando a carga tributária. Ou seja, a percepção que a gente tem, eu que não sou economista, mas um cidadão como outros não letrados, né, nas áreas das finanças, é de que há uma mudança de rumo tremenda, com a mudança de ministro, e eu acho que isso é positivo. Agora, a única indignação é, se essa tempestade era visível, é o mesmo governo, por que deixar chegar no canto da sereia? Ou seja, se encantar pelo canto da sereia, talvez a reeleição. Schwartz, mas a gente pode dizer que o Brasil está em recessão ou caminhando para ela? Recessão é o quê? É uma atividade... Essa é uma discussão meio semântica, tá? Se cair 2 trimestres, isso é uma bobagem. Isso daí era quando você precisava fazer estudos com muitos países, você não ia ficar vendo em cada país exatamente o que estava acontecendo, qual que é a regra de bolsa. Caiu 2 trimestres, a produção está em recessão. Isso é uma coisa um pouco mais grave do que isso. Quer dizer, se tiver o PIB caindo 0,1 e 0,1, mas você vai dizer, não, está estagnado, mas não está em recessão. Agora, eu acho que nós ainda não estávamos em recessão até o final de 2014. Não vamos crescer nada. Quando sair o crescimento do PIB do ano passado, vai ter sido perto de 0. Agora, este ano, nós estamos falando de crescimento negativo, queda do emprego, aumento do desemprego. Aí não tem mais semântica, é recessão mesmo. Né? Recessão no dicionário é queda prolongada e generalizada da atividade econômica. Exatamente. Então, se continuarmos assim, vai ser alguma coisa que vai durar alguns trimestres e vai afetar todos os setores da economia. Eu fiz essa pergunta, porque essa é uma pergunta do Roberto Miranda aqui. Existe uma crise no mundo ou uma crise no Brasil? É uma crise no Brasil. Vamos parar de jogar a culpa no resto do mundo. Quer dizer, Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, cresce bastante. A Europa tem seus problemas, a China cresce menos, mas ainda cresce. E outro ponto, né? O Brasil exporta muito pouco. Quer dizer, o volume das exportações brasileiras representa pouco mais de 10% do produto. Você tem uma ideia, por exemplo, o México, que é uma economia muito mais integrada, o volume de comércio internacional do México representa 40% do produto mexicano. Então, essa economia vai sofrer quando o resto do mundo sofre. O Brasil, muito menos. O problema que está acontecendo aqui não é o resto do mundo. O problema foi a má administração da política econômica nos últimos 4 ou 5 anos. O ministro Mantega pode ser mole, mas além de mole, era muito mau ministro. Entram em vigor na segunda-feira novos reajustes para o sistema de cobrança de energia elétrica através de bandeiras tarifárias. Quando houver bandeira vermelha, que significa crise no abastecimento, a taxa extra passará de R$ 3,00 para R$ 5,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela passará de R$ 1,50 para R$ 2,50. Somente na bandeira verde, com o sistema funcionando normalmente, não há cobrança extra. O problema é quando é que vai aparecer essa bandeira verde, né? Você ficou questionando aí, falando, não, isso não pode. Isso vem em mau momento. O que? Esse aumento? Não, só tem notícia boa, né? Não, mas obviamente tem isso. Quer dizer, o fato é, o governo conseguiu desarticular o setor energético em 2012. Quer dizer, fez aquela medida provisória, veio a presidente, anunciou com fanfarra, as tarifas vão cair 20%, aí o resultado disso, desarticulou o setor e as tarifas de energia estão subindo muito mais do que foram cortadas no começo de 2013. Assim, essas coisas, tem uma justiça poética nessa história. Se faz a bobagem, ela volta para você. Né?